Então vamos nessa, né? Continuemos, né? Essa questão 169 eu fiz muito. Vamos ver quanto tempo você fica conectado à internet. Para responder essa pergunta foi criado um mini aplicativo de computador que roda na área de trabalho para gerar automaticamente um gráfico de setores. Como vai aí na frente, na figura, um gráfico em pixel, acredito isso, né? Mapeando o tempo que uma pessoa acessa 5 sites visitados. Em um computador foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado. Nos 5 sites mais acessados, a seguir temos os dados do mini aplicativo para esses dias. Tempo de acesso na sexta-feira em minutos. Aqui, cada aqui, né, partezinha aqui, né? E aqui você tem o tempo de acesso no sábado. Analisando o gráfico do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso. Taxa é o seguinte, taxa de aumento no tempo é uma variação, não é verdade? Da sexta-feira para o sábado, mas isso diz pouco, viu, meu irmão? Porque veja só isso aqui, ó. Quanto foi o total de tempo aqui? Deixa eu ver, 12, 38, 40, 50, 90, 90, 90, 120, 120, 130, na verdade, 40, 40, 50, 90, 90, 120, 120, 130. 130 aqui, na verdade. Vamos ver se aumentou aqui. Você vê aqui 21, 51, 72, 83, 83, aí fica 83, mais 57, mais 56, 10, 16, vai 1, 10, 19, 196, 196 o tempo aqui. Então houve uma variação temporal, na verdade. Houve uma variação na análise, né? Nesse caso aqui, 130 minutos. Nesse caso aqui do sábado, 196 minutos. Então houve. Veja só, se você olhar para esses gráficos aqui, sendo direto, se você olhar para os dois, pouca variação houve nesse aqui. No tempo de 130, 40 segundos. No tempo de 190, 56. Não houve não duplicou, não houve nada desse tipo, né? Então veja só, esse aqui 38, 57, sacou? Mas quanta taxa de variação é algo no tempo, sacou? De quanto é que você assiste e fica conectado, não é verdade, nessa unidade temporal. Aí você vê aqui, meu irmãozinho, que, rapaz, olhando assim, logo de frente, você vê que, olha para o gráfico, qual deles tem maior variação? Qual das partes houve maior variação aqui, contado que essa coisa tem o mesmo raio? Nada infere, só a mesma variação temporal. Mas qual teve uma significativa mudança? Eu acho que é esse site aqui, ó. O cara não vai complicar a cabeça não, meu irmão. Vai dizer que esse site aqui ou foi nesse site X que a pessoa, né? Foi sobre esse site X que a pessoa... Foi sobre esse site X que houve uma maior taxa de aumento. Meu irmão, ó, maior taxa de aumento. Uma coisa desse tipo aqui, ó, meu irmão, ó. Então, ó. Item A. Vamos para a próxima. Aqui outra coisa daquela lá, ó, em que você escrevia 170 2018. O cara vai com uma coisa dessa, com certeza, mas vai com ela, com a fase inicial nula, sacou? Escrevendo o seguinte, que Y é A, vou botar B, né? Mais a X para não confundir mais outra vez com amplitude, cosseno de ômega T, onde esse ômega aqui é a frequência angular. De quanto varia o ângulo, né? A unidade que você está utilizando de tempo. Na verdade, A é amplitude. Então, o cara escreve isso aqui rapidão. Qual a amplitude dessa coisa aqui? A amplitude vai daqui do ponto do equilíbrio, na verdade. Então, você vai ter aqui um a mais e um a menos, beleza? Um a menos. Um a menos aqui você, na verdade, você tem o seu mínimo. Olha. Tem aqui o seu mínimo. Qual é a amplitude? Amplitude, uma amplitude
A gente já sabe, amplitude é essa coisa que acompanha o cosseno. O ômega, 2π período. Na verdade, 2π período. E aqui você pode obter o período. Você nem precisa ler isso aqui no fundo, né, meu irmão? Porque você já vai saber o que o cara está pedindo, mas o cara vai querer fazer a leitura. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, o High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, na qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Aí o ponto A, ó, fase inicial 0. Fase inicial 0. Porque naquele negócio lá que acompanha o cosseno, na realidade é um cosseno de ômega t mais uma fase inicial. Mas eles consideram essa fase inicial 0, meu irmão. Aí você fica só com a velocidade no tempo, tudo ok? E essa velocidade a gente já viu na aula, na questão passada, que é 2π sobre o período. E por o período ser o inverso da frequência, eu poderia escrever esse ômega com 2π vezes a frequência. A gente viu isso aí já. Tudo ok? Aí vamos terminar a lenga-lenga. A partir da posição indicada em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo. Paralelo ao plano do solo. Rotaciona a roda gigante no sentido, na verdade, anti-horário. No sentido anti-horário. Como está indicado aqui. Em torno do ponto O, seja um T, o ângulo determinado pelo segmento OA. Em relação à sua posição inicial, e F é a função que descreve a altura do ponto A. Olha. Em relação ao solo, tudo ok? Em função de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Na realidade, F descreve a altura do ponto e T aqui o ângulo. Não é verdade? Mas, meu irmão, você tem que desenvolver isso aqui, ó. Você tem que achar os parâmetros dessa coisa. Você tem que encontrar B, A e ômega. Veja só, meu irmãozinho. Qual o período aqui? O período. Período 2 máximos ou 2 mínimos. O período aqui seria essa coisa aqui. Na verdade, vamos ver como é que está contando isso aqui, na verdade, ó. Então, ó. Então, se aqui é 2π, tudo ok? Olha o período aqui já, ó. É daqui até aqui. Olha o período aqui já. Olha o período aqui. Ó. Você vê aqui, ó. 90 graus, 180, 270, 360, uma volta completa, 2π. Aí você sabe que ômega é 2π sobre o período, que é a frequência angular. Aí você vai pegar esse 2π e dividir por 2π, e você já sabe que a constante que acompanha a variável t, que no caso aqui o cara está dizendo que é o ângulo determinado pelo segmento OA, o ômega é 1, a constante é 1. Esse t aqui é a variável independente. Essa coisa aqui, f, é a coisa dependente. Só falta você concluir que é a amplitude. A amplitude é 668 menos 88. Aí isso aqui fica, amplitude é isso aqui. Na verdade, a amplitude seria de 88 para 168. Então, é isso aqui. Então, ó, isso aqui menos isso aqui. Então, 0, na verdade,
16, 8 é 8, 80. Aí eu já sei que a amplitude A é igual a 80. 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 Se A é igual a 80, a coisa foi deslocada de zero, o equilíbrio, né? Porque antes a função era essa coisa aqui, ó, uma coisa mais ou menos assim, sacou? Aí ela foi deslocada, foi transladada, então passou a 88. Então isso indica que foi transladada. Então B é igual a 88. Olha que facilidade. Aí o cara conclui que F em T é igual a 88 mais 80 cosseno de ômega, que é 1 vezes o tempo, que é a variável independente. Dependência, independência. Item. Que item é, meu brother? Minha irmãzinha, meu irmãozinho. 80 cosseno de T, 88. Item A. Tranquila a questão também. Todas as questões aqui são tranquilas. Pô, essa questão 177 aqui não tem dor de cabeça. No momento de neste modelo de termômetro, os filetes na cor preta registram a temperatura mínima e máxima do dia anterior. E os filetes de cor cinza registram a temperatura ambiente atual, ou seja, no momento da leitura do termômetro. Dia anterior ao termômetro, hoje. Por isso, eles têm duas colunas. Na da esquerda, na da esquerda, na da esquerda, na da esquerda. Na da esquerda, os números estão em ordem crescente, de cima para baixo. De cima para baixo. Na ordem crescente, de cima para baixo. De menos 30 graus Celsius até 50 graus Celsius, dia anterior hoje. Na coluna da direita, os números estão ordenados na forma crescente, de baixo para cima. Ó. De baixo para cima. Aí o cara vem. A leitura é feita da seguinte maneira. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto da coluna da esquerda. A temperatura mínima é indicada pelo nível inferior do filete preto da coluna da esquerda. Então só pode ser isso aqui. A temperatura máxima é indicada pelo nível inferior do filete preto na coluna da direita. Ó, temperatura máxima e mínima. A temperatura atual é indicada pelo nível superior dos filetes, não é verdade? Cinzas das duas colunas. Então, ó, conta assim, assim. Olha só. Aqui, na realidade, esses dois medem a mesma temperatura. Qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro? Qual é a temperatura máxima? Aqui está medindo quanto? Aqui está medindo. Se isso aqui está decrescendo, isso aqui era 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Aqui dá 7, 8, 9, 10. Então isso aqui é 7. Que é o mesmo 7 aqui, ó. 0, 5, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui conta mais do que... Eu não tinha visto isso não, viu? Veja só. 0... Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo. 6, 7. 7. Aqui também conta 7. Ó, aqui também conta 7. Tudo ok? Aqui você tem 10, tá vendo? 11, 12. Aqui é 19.
19 e 20. Aqui é 19. E aqui, menos 10, isso aqui é menos 5. Então, de ontem o mínimo foi menos 5, o máximo foi 19 e hoje está tudo no 7. Então, qual é a temperatura máxima mais aproximada registrada nesse termômetro? É 19. Máxima. Vamos para frente. A Rosa dos Ventos é uma figura 171 de 2018. A Rosa dos Ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que divide o círculo em partes iguais. Está vendo o norte? Aqui ainda norte, do leste. Norte. Leste. Rapaz, eles... Aqui, ó. Aí botou... Rapaz, nem é Nordeste, Sudeste, Norte do Leste, Sudeste, Sul, e isso aí, né? Oeste, não tem dor de cabeça não. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping, e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador, automação, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste. A lente da câmera está apontada no sentido oeste, então está aqui. E seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas. Uma mudança de 135 graus no sentido anti-horário. Então cada coisa aqui tem 45. De maneira que essas duas tenham 90. O cara estava aqui, né? No sentido, ele estava inicialmente no sentido oeste. Ele estava no sentido oeste. Então estava aqui. Estava assim. Pronto. Vou botar aqui. Rapaz, que negócio teimoso esse negócio. Então. Então o negócio estava assim. E veja só. O cara caminhou 130 no sentido anti-horário. No sentido anti-horário é pra cá, né? 45 mais 45, 90, 130. O cara tá aqui agora. Ela tá assim, apontando pra cá. Então, porque 45, 90, 135. 135 no sentido anti-horário. Aí depois ela fez, segunda mudança, 60 no sentido horário. 60 no sentido horário. Então, 45 mais 15 graus, tudo ok? No sentido horário. Então fez isso aqui, 45 mais 15 graus. Isso aqui agora. Ela está assim. Isso aqui é 15 graus. 15 graus. 45 mais 15, 45, 50, 60 graus. Então, a terceira mudança é 45 no sentido anti-horário. Então, se ele fizer 45 no sentido anti-horário, ele vai parar aqui, ó. Tudo ok? Aí você vai ver, após as 3 mudanças, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido norte do oeste. Norte do oeste. Então ele vai ter que fazer isso aqui ou ele vai ter que fazer isso aqui. Lembre-se que aqui ele fez 45. Então ele fez... Aqui ele tinha 15. Tudo ok? 15. Aí agora ele tá aqui, ó, com mais 30. Então aqui você 30. Se tem 45 aqui tem 15 e aqui ele tem 30. Se ele correr para lá para completar isso aqui é 15, se ele correr para lá para completar isso aqui é 30.
Então eu acho, para ele chegar aqui, ó, NO, Nordeste, devido a um movimento suspeito do cliente. Qual a mudança no sentido o controlador, né, deve efetuar para reposicionar a câmera? Aí você faz o seguinte, rapaz, eu acredito que 30 mais 45, eu acho que o cara vai sair daqui 15, 45, 45, 45, 45. 1, 2, 3, 4, 45. Aqui eu vou correr 1, 2, 3, 45. 3, 45 é 135. 135 mais 30, 165. E 165 no sentido horário. Então, ó, 3, 45, 135, na verdade, mais 30. Que dá 165, ó, no sentido horário. Eu acho que é isso. Deve ser. Vamos nessa aqui responder outra. Essa questão aqui vamos resolver agora. Essa questão diz: pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área há uma tubulação vertical, que transmite água através de um cano horizontal longo apoiado em torre de sustentação. Está aqui a coisa, torre de sustentação. As quais giram sobre rodas em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostra a figura. Cada torre move-se com velocidade tal. Os três pivôs T1, T2 e T3, como está mostrado aqui, será instalado em uma fazenda, sendo que a distância entre torres consecutivas, bem como da base à torre T, são iguais a 50 centímetros. Da base à torre. De tal forma que o pivô efetua uma volta completa em 25 horas. Use 3 como aproximação de π, não é verdade? Para atingir seu objetivo, as velocidades da torre T1, T2 e T3, não é verdade? Então, são iguais a 50 metros. Então aqui tem 50, aqui tem 50, aqui tem 50. Aqui, rapaz, aqui não tem muita coisa que você fazer não, viu? Porque veja só, o que é o comprimento? O comprimento é 2π vezes o raio. O comprimento. Então, quem é o comprimento de 1? Esse comprimento aqui. Esse comprimento, essa escrita aqui, Então, esse comprimento aqui, no intervalo de tempo, você vai ter a velocidade. Porque isso velocidade é razão, né? Entre velocidade, entre deslocamento e intervalo de tempo. É uma taxa, uma variação de deslocamento. Então, qual seria o deslocamento de T1 para fazer 25 horas e tal? Qual seria a velocidade para T1 dar uma volta completa em 25 horas? Você vai ter que calcular primeiramente o comprimento da coisa, que é 2π, ele já fez π ser 3, então 2 vezes 3 vezes o primeiro raio, que o raio é 50. Então isso aqui, 15, 30, 30, 300, tudo ok? Aí você vai ter que, para achar a velocidade de 1, você vai simplesmente pegar esse S1 e dividir pelas 25 horas que o cara quer. Esse S1, ele está medido em metros, então você teria metros por hora. Então S1 em metros, tudo ok? Então você vai ter aqui o do tipo 300 dividido por 25 metros por hora. Quanto é 300 por 25? 300 por 25. 300 dividido por 25. Isso aqui vai dar 1, 25, 1, 10. Não pode, na verdade. Vai dar... Não, aí vai dar 325
na verdade. 25 para 30, 5. Aí vai botar 50, dá 2, 12. Então, V1 é igual a 12, na verdade, km, metros por hora. Rapaz, você tendo certeza de que você não precisa fazer mais nada, consciente de que você está fazendo certo, na verdade, olhar para a opção e dizer, rapaz, só tem 12 aqui na primeira, no T1. Se ele está seguindo a ordem T1, T2, T3, a questão é o item A. O item é o item A. Aí você marca lá o item A. Okay, mas eu vou fazer aqui, mais uma para você ver que o raio vai dobrar. O raio vai dobrar nesse intervalo de tempo, tudo ok? Então isso aqui, V2, só pode ser 2 vezes 3 vezes 100, porque agora você tem 100, dividido por 25. E isso aqui vai dar 4. 3 vezes 4, 12. Isso é 24. E aí estamos lá já no 24. Já matei o 12. E agora eu vou terminar. Vou fazer V3. V3 é igual a 2 vezes 3 vezes 150 dividido por 25. Então isso aqui dá 4, na verdade, mais 2, 6, 6, 12, 12 vezes 3, 36. E aí acabou. Metros por hora. Metros por hora. Aí, matou a questão. Vamos para a próxima questão. Veja só essa questão, que é mais uma daquelas questões lá de média, de frequência. Vou ler aqui para... Aqui você faz o seguinte, na teoria das eleições, o método de Borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking de sua preferência para os concorrentes, isto é, criar uma lista com a ordem de classificação dos concorrentes. E este ranking é associado a uma pontuação, 1 ponto para o último colocado do ranking, 2 para o penúltimo, 3 para o antepenúltimo e assim sucessivamente. Ao final, soma-se a pontuação atribuída a cada concorrente por cada um dos juízes. Em uma escola houve um concurso de poesia no qual 5 alunos concorreram a um prêmio, sendo julgados por 25 juízes. Então, para a escolha da poesia vencedora foi utilizado o método de Borda, nos quadros estão apresentados o ranking dos juízes e a frequência de cada ranking. Então isso aqui, meu irmão, isso aqui é o número de juízes. Ranking 1, 4 juízes fizeram a avaliação. Ranking 2, 9 juízes. Ranking 3, de maneira que o total de juízes a fazer a avaliação foram 25. No ranking 4, 5 juízes fizeram a avaliação. Então você tem que pegar a pontuação do cara, que é assim, 1, 2, 4, 3, na verdade, 2 ou 3, 4, 5. Então o som é fazer aquele negócio lá, Ana. Qual foi a pontuação de Dona Ana? Dona Ana fez 5 pontos com 4 juízes, então 4 vezes 5. Mas, no segundo ranking, você teve 9 juízes e Dona Ana tomou 2, então 2 vezes 9. 2 vezes 9. Mais, Dona Ana tomou 4. 4 vezes 7, mais 7 vezes 4. Mais o último que Dona Ana fez sobre a avaliação de 5 juízes, fez 4. 4 vezes 5. Não pode viajar nisso aqui. Vamos deixar aqui. Dona Bia fez. Dona Bia fez 4 vezes 4. 4 vezes 4. Mais. Dona Bia fez 9 vezes 1. 9 vezes 1. Mais. Dona Bia fez 7 vezes 5. 7 vezes 5. Dona Bia fez 5 vezes
2. 5 vezes 2. Senhor Caio. O senhor Caio fez 4 vezes 3. 4 vezes 3. O senhor Caio fez 9 vezes 4. 9 vezes 4. O senhor Caio fez 7 vezes 3. 7 vezes 3. E o senhor Caio fez 7 vezes 1. 7 vezes 1. Deixa aqui, Caio. Aí vem Dani. Dona Dani. Dona Dani fez 4 vezes 2, 4 vezes 2, mais Dona Dani fez 9 vezes 5, 9 vezes 5, mais fez 7 vezes 1, 7 vezes 1, e fez 5, isso aqui é 5. Ela fez, Dona Seu Caio fez 5 vezes 1. Isso aqui é 5. Isso aqui é 5. 5 vezes 1. Isso aqui, o último é 5. Dona Dani, 5 vezes 3. 5 vezes 3. É só mesmo contaceira ponteira. E depois vem o senhor Edu por último, que fez 4 vezes 1. Vezes 1. Mais fez 9 vezes 3. 9 vezes 3. Mais fez 7 vezes 2. 7 vezes 2. Mais fez 5 vezes 5. 5 vezes 5. Espero que esteja tudo certo aí. Aí você faz 4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1 é 4. Ganhou esse cara. Mais 2 vezes 9, 18. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 4 é 36. Mais 9 vezes 4 é 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 3, 27. Mais 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2, 14. Vamos esticar. Mais 4 vezes 5, 20. Mais 5 vezes 2, 10. Mais 5, mais 15, mais 25. Então isso aqui é 8, né? Isso aqui é 8. Isso aqui. Então você vai ter 8, 8, 16. 16. Vai 1. 2, 3, 5, 6, 7, 8. 86. Aqui você vai ter 9, 5, 14. 14, 16. 14, 6 dá 20. Aí você vai ter 2, 3, 3, 6 e 1, 7. Aí você vai ter aqui 36, 5, 5 e 1, 6, 12, 12, 14. 14, 14, vai 1. Aí você vai ter 1, 3, 4 e 3, 7, 74. Aí você vai ter 15
com 45, 60. 67, 67, 75, ó. 75. E aqui você vai ter 5, 4, 9, 9, 17, 16. 16 vai 1, ou 16, 20. Tem esse 4 aqui. 20, aí você vai ter 2, 4, 5, 6, 7, 70. Então quem ganha é esse cara aqui, ó. É a senhora Ana. A senhora Ana que ganha. Vamos ver se tem mais algum aqui. É essa aqui, ó. Rapaz, essa daqui... Essa daqui é o seguinte. O cara chegou aqui e colocou 2 reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura. Veja só, eu vou dar uma aumentada aqui nessa figura. Vou tirar isso daqui. Vou trazer ela para cá e você vai ver, meu irmãozinho, rápido aqui que o reservatório de água tem uma medida aqui, um intervalo de medida, na verdade, de litros, que vai de 10.000 a 180.000. Aqui você tem de 0 a 90.000. Então, não são os mesmos intervalos. Aí o cara que olhou direito aqui, viu que aqui não é igual. Não é igual, porque aqui quando aqui é, por exemplo, aqui quando aqui é 30, na verdade, 30 litros, 30.000 litros, aqui você tem um negócio de uns 15.000 litros, tudo ok? Mas se você prestar atenção no gráfico todo, você observar isso aí com carinho, você vai ver que o único intervalo que fica idêntico é esse aqui, ó. Em que o cara, ó, aqui você tem 30.000 por reservatório A, e aqui você tem 30.000 por reservatório B. Então o intervalo de tempo é de 8 para as 9. Então esse intervalo de tempo é de 1 hora. Acabou. Item A. Tudo ok? Tranquilo, meu irmãozinho.